Antes de tudo, o que é autodisciplina? Bem, autodisciplina é basicamente a habilidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente quando você não sente vontade de fazer. Pois quando você faz algo que está com vontade, você não gasta suas reservas de força de vontade e autocontrole. Mas quando as coisas ficam difíceis, dolorosas, desmotivadoras, entediantes, e você decide continuar fazendo o que precisa ser feito, é aí que a sua autodisciplina estará sendo exercitada. Veja, não importa quais sejam os seus objetivos, em algum momento você inevitavelmente terá que impor sua autodisciplina para se esforçar até alcançá-los. Do contrário, o mais provável é que você seja tomado pela preguiça e procrastinação. Autodisciplina significa que a disciplina está partindo de você e não de fatores externos. Por exemplo, se a sua intenção é melhorar fisicamente na academia, contratar um personal trainer pode ser uma boa opção para aumentar a sua disciplina nos treinos, pois você irá querer honrar o compromisso que fez com essa pessoa. Autodisciplina, por outro lado, significa honrar os compromissos e as promessas que você faz para si mesmo. Nesse vídeo, você vai aprender 5 táticas para aumentar sua autodisciplina e que poderão ser aplicadas de forma imediata, que mudarão sua vida a partir do momento em que você aplicá-las. Então, sem mais enrolas, vamos pro vídeo. Remova as tentações. O primeiro passo lógico é remover tudo aquilo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Isso porque o nosso cérebro está programado para evitar tudo que envolve esforço, dor ou sofrimento. Então, entre trabalhar duro e ver Netflix, nós tendemos a escolher a Netflix, pelo fato de ser muito mais fácil e prazeroso a curto prazo. Porém, tudo fica muito mais fácil quando a única opção que você tem disponível é executar um trabalho que tem em mãos. Portanto, comece a observar quais são as coisas que roubam a sua atenção. Pode ser que no seu caso seja o videogame, o celular ou alguma rede social. Após identificá-los, tire-os de vista e, o mais importante, torne o seu acesso desconfortável e inconveniente. Por exemplo, se você trabalha em casa e o seu escritório fica a 1 metro de distância do sofá, fica muito fácil querer fazer uma pausa rápida e acabar passando o resto do dia afundado no sofá, comendo besteira e assistindo coisas fúteis. Agora, se você mantiver o controle da televisão e do celular em um local que te leve pelo menos mais de 10 minutos para ter acesso, é bastante improvável que você fique sentado na frente de uma televisão desligada, sem fazer nada por mais do que alguns minutos. Mais improvável ainda será você escolher gastar vários minutos para acessar essas coisas do que voltar ao trabalho. Haja antes da vontade de fazer. Seja sincero, quantas vezes você já procrastinou alguma coisa importante por simplesmente não estar com vontade de fazer? Várias vezes, não é mesmo? Pois bem, todos nós passamos por isso. E a verdade é que a vontade quase nunca vem. E mesmo quando vem, ela vai embora depressa. É por essa razão que você não deve depender dela para fazer suas obrigações. Lembre-se de que você não tem um cérebro programado para ser produtivo e fazer coisas difíceis de forma fácil. Pelo contrário, você e eu temos um cérebro programado para buscar coisas fáceis e rápidas. Um cérebro que tenta alcançar o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Agir sem vontade é difícil, mas não impossível. O segredo é começar, pois assim você tenderá a continuar fazendo o que precisa até terminar. Para tornar isso um pouco mais fácil, você pode utilizar a regra dos 5 segundos de Mel Robbins, que basicamente significa contar de 5 a 1 e agir. Por exemplo, se não está com vontade de estudar, conte de 5 a 1. E se comprometa pelo menos a pegar a caneta e abrir o caderno. Se não está com vontade de treinar, conte de 5 a 1. E se comprometa pelo menos a trocar de roupa e calçar o tênis. É difícil se convencer a começar algo e ir até o final. Então use isso como um mecanismo que te obrigue a pelo menos começar, pois depois disso, é muito provável que continue até o final. Estabeleça metas, mas foque no processo. A sabedoria popular afirma que a melhor forma de alcançar o que desejamos na vida é estabelecer metas específicas e realistas. Isso com certeza funcionou e funciona para várias pessoas, mas para muitas outras não. O motivo disso é que simplesmente ter um destino claro muitas vezes não é o suficiente para que continuemos fazendo as pequenas ações diárias que são necessárias para se chegar lá. O resultado disso é a perda do foco e logo em seguida, a procrastinação. Segundo James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, você precisa focar no processo e não no destino. A razão disso é que a maioria dos resultados que obtemos tem pouco a ver com as metas que estabelecemos e muito a ver com os sistemas que seguimos. Por exemplo, se você é um treinador, sua meta pode ser vencer um campeonato. Já o seu sistema é a maneira como recruta jogadores, como gerencia seus assistentes técnicos e como conduz os treinamentos. Se você é um empresário, sua meta pode ser construir um negócio de $1 milhão. Já o seu sistema tem a ver com a frequência que você pratica, como você analisa e enfrenta medidas diferentes e com qual método você utiliza para receber feedback do seu instrutor. Agindo dessa forma, mesmo ignorando a meta, ainda atingirá seu objetivo, desde que esteja se concentrando nas ações que fazem parte do processo.
Quando você tem um entendimento claro das coisas que precisa fazer para alcançar sua meta final, sua autodisciplina é retroalimentada pelo feedback positivo causado pela conclusão dessas pequenas ações diárias, o que não acontece com a meta final, cujo único feedback positivo só vem com a realização da mesma. Construa uma rotina produtiva de forma progressiva. Todas as pessoas que atingiram grandes patamares um dia começaram pequenas. Portanto, esteja ciente de que nenhuma mudança significativa acontece de forma instantânea. E no fundo você sabe disso. Mas esquece de se lembrar desse fato quando o caminho fica desgastante. É incontável o número de histórias parecidas quando se trata de iniciar um novo estilo de vida, como, por exemplo, começar a se exercitar. A história sempre se repete. Elas iniciam uma rotina de exercícios e logo nos primeiros dias são atingidas por uma imensa onda de dificuldades. O corpo inteiro dói, parece faltar tempo. Cada dia parece ser pior que o outro. O resultado não vem, e aí bate a frustração. Muitos, nesses momentos, acabam desistindo, enquanto aqueles que passam pelo que é chamado pelo James Clear de Vale do Desapontamento começam a notar benefícios surpreendentes em suas vidas. A energia aumenta, o humor melhora, o corpo começa a mudar e as pessoas começam a elogiar. Você já deve ter ouvido diversas histórias assim, mas eu estou repetindo mais uma para que se lembre de uma coisa. Só vai colher aquele que suportar o processo do plantio, e o plantio está na rotina diária. Portanto, você precisa estabelecer rotinas produtivas e ser implacável na execução delas. Com o tempo, você pode evoluir sua rotina para uma cada vez mais desafiadora, pois junto com ela também estará evoluindo como pessoa. Uma boa ideia que você pode adotar é começar identificando as áreas que você precisa melhorar. Para isso, você pode fazer uma lista separando as suas atividades diárias em 3 categorias: as positivas, as neutras e as negativas. As atividades positivas são aquelas que o ajudam a alcançar seus objetivos, como trabalhar, fazer atividade física ou estudar. As atividades neutras são aquelas que quase não têm impacto nos seus objetivos, como lavar louça, ir ao mercado e enfrentar o trânsito. Por último, as atividades negativas são aquelas que te afastam dos seus objetivos, como procrastinar, comer fast food ou reclamar demais. Com essas informações em mãos, ficará muito mais fácil melhorar sua rotina. Logo de cara, tente eliminar o máximo de atividades negativas que conseguir. Quanto às neutras, faça o máximo possível para transformá-las em atividades positivas. Lembre-se constantemente da regra 21-90. Para alcançar um objetivo a longo prazo, você precisa fazer ações diárias, e normalmente as mesmas ações do dia anterior. Isso significa que as suas ações repetidas eventualmente se tornarão hábitos, mas é claro, desde que seja paciente para suportar o processo. A regra 21-90 se refere à ideia de que se leva, em média, 21 dias para se formar um hábito, 66 dias para consolidar esse hábito e 90 dias para transformar esse hábito em um estilo de vida. Sabendo disso, fica muito mais fácil manter a disciplina quando você se lembra que essas ações repetidas que hoje te custam muita energia, em breve se tornarão automáticas. Mas tenha em mente que nem todo comportamento se enquadra nessa regra. Portanto, não dá para afirmar com certeza quanto tempo irá levar. Isso não pode servir de motivo para não fazer o que precisa ser feito, pois no fundo a sua autodisciplina só aumentará na medida em que decidir fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo sem nenhuma vontade de fazer. Espero que essas táticas para aumentar a autodisciplina sejam úteis para você em sua jornada de autodesenvolvimento. Dito isso, não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te elevar ao nível do seu sucesso.